Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, na nossa TV, a sua TV missionária. Que Deus continue abençoando a sua vida. Bom dia e estamos em mais um programa Vida Devocional. E que esse programa possa falar ao nosso coração, né? Ao meu e ao seu coração. E já deixa sua mensagem aí, de onde você veio, um pedido de oração, para que nós possamos aqui, ao final da devocional, orar pela sua vida, orar pelo seu pedido, para que Deus esteja direcionando a sua vida e Deus esteja guiando os seus passos para estar em conformidade com a palavra dEle. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante para nossas vidas, que é a santidade. Então, o tema de hoje é Operação Santidade. E a gente vai ler os versículos lá de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao verso 25. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre alguns princípios que esse texto nos orienta e nos dá para viver em uma vida de santidade. Viver seguindo a vontade preceptiva de Deus. Tá bom? Vamos ler o texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes resgatados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanentemente. Versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa manhã, por mais um dia que o Senhor nos concede estar vivendo, que possamos estar, meu Deus, aqui meditando sobre a sua palavra e sobre o seu querer em nossas vidas, que possamos cumprir a sua vontade, que possamos buscar, de fato, viver uma vida em santidade. Perdoa os nossos pecados e nossas falhas e que possamos estar no centro da sua vontade, sendo guiado pela sua palavra. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em meio a esse mundo tão conturbado, principalmente hoje, que os valores estão sendo destruídos, de fato a gente percebe que há uma destruição nos valores familiares, nos valores de relacionamento entre eu e o meu próximo, no emprego, entre eu e minha família, com meu cônjuge, com os meus filhos. Há uma deterioração, é uma conturbação muito grande. Porque hoje o hedonismo está aí à solta, né? A busca dos prazeres momentâneos, a superficialidade na vida. As pessoas vivem de forma desregrada, sem censura, sem pudor. O cristianismo, irmãos, tem muito a nos ensinar. O cristianismo tem muito a nos ensinar e nos guia de acordo com o que Deus quer para nossas vidas.
Pedro, quando vai escrever essa carta, ele visa o cuidado de Deus para com os seus irmãos, para com os seus filhos na fé ali. Ele mostra a preocupação que Deus tem para orientar e direcionar o seu povo para uma vida santa, sempre lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. Primeiro, ele provavelmente estava em Roma quando escreveu essa carta, e Pedro ele vê que alguns cristãos estão em perigo, não estavam sendo perseguidos, mas estavam em perigo de perseguição. E ele tenta preparar esses irmãos, porque eles não estavam preparados para essa perseguição. E a carta ele vem com esse propósito, né? Encorajar e testemunhar da verdadeira graça de Deus e convidar os seus leitores a permanecer nessa graça. Então, quando lemos esses versículos, a gente vai perceber alguns princípios que Pedro nos norteiam para viver uma vida de santidade. Se não vejamos, o primeiro princípio é ter em mente, ter um entendimento pronto para entrar em ação. Isso a gente vê no verso 13, irmãos. Olha como o verso 13 vai falar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O primeiro princípio é ter o entendimento pronto para colocar em ação. Quando ele fala aí, portanto significa um advérbio conectivo, ou seja, alguma coisa que ele falou anteriormente, e essa é a conclusão da coisa que ele falou anteriormente. Esse é o primeiro princípio. A gente vai entender o que é portanto. E o segundo é cingindo o vosso entendimento, ou seja, colocar o entendimento, esse entendimento que Pedro falou, em ação, no dia a dia, na praxis do dia a dia. É viver de acordo com o que o apóstolo Pedro estava falando aí nos versos anteriores. E quando a gente volta um pouquinho, a gente vai perceber que no verso 2, Pedro vai dizer, e a gente vai entender essa explicação que Pedro nos dá para aqueles leitores, para que eles possam colocar esse entendimento, esses ensinos em ação. E o primeiro no verso 2, a gente vai ver que Pedro chamou aqueles irmãos e fala que foram chamados para a obediência e para a aspersão do sangue. Obediência é cumprir o propósito, a palavra que Deus tinha dado para aquele povo, tanto no Antigo Testamento, como agora no Novo Testamento que estava sendo escrito. E a aspersão do sangue de Cristo. Aspersão, irmãos, na Bíblia, ela vai significar primeiro purificação. A gente vai ver isso no Antigo e no Novo Testamento. Mas também a aspersão na Bíblia, a aspersão do sangue de Cristo, também significa o selo da aliança. Também o Antigo Testamento e o Novo Testamento vai falar sobre isso. E também a consagração ao serviço do sacerdote. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para servi-lo conscientemente. Entender e colocar o entendimento que a aspersão do sangue de Cristo é entender que nós somos purificados por Cristo. Que nós agora temos o selo da aliança em Cristo. E agora fomos convocados, consagrados para servi-lo. Esse é o primeiro entendimento que Pedro vai nos nortear para vivermos. Olha isso. Viver de acordo com o entendimento que eu fui agora purificado pelo sangue de Jesus Cristo. E agora eu tenho um selo da aliança e eu agora preciso colocar em prática esse conhecimento, porque eu agora sou consagrado, eu fui separado para o sacerdócio. E Pedro vai falar sobre isso em sua carta, né? Que somos sacerdócio real, o povo da nação santa. Então, o primeiro entendimento é esse. O segundo entendimento é que Cristo, no versículo 3, nos regenerou para uma viva esperança. Apesar das circunstâncias adversas, dos problemas que poderiam sobrevir para aquele povo, Pedro está falando, olha, a nossa esperança é uma esperança viva. Não é qualquer tipo de esperança, é a nossa esperança em Cristo Jesus. Mesmo que nós morramos, nós agora temos vida em vida com abundância. Aqui na terra, no céu, nós temos vida. Verso 4
fala sobre a herança incorruptível, o céu, coroa de glória, coroa de justiça. Então, irmãos, Pedro está conclamando aquele povo para que os seus olhos estejam fixados nas coisas do alto. Irmãos, colocar um entendimento pronto para a ação é pensarmos na eternidade, é pensarmos na salvação em Cristo Jesus. E um dia nós estaremos com Ele, um dia nós estaremos descansando com o Pai. Nossa terra, nossa vida não é aqui na terra, mas é junto com Deus, junto com nosso Pai, na grande ceia. Isso tem que estar na nossa mente, irmãos. Ter o entendimento pronto para entrar em ação é entender que os meus olhos têm que estar fixados no alto, na glória celeste, em Deus Pai. Jesus, quando escreve o Sermão do Monte, no capítulo 6 ali de Mateus, ele vai falar, olha, ou você escolhe mamon ou fazer a vontade de Deus. O que você escolhe? Então, ter o entendimento pronto para entrar em ação é ter nossos olhos fixados, fitados nas coisas do alto. Mas também, ter o entendimento em ação, colocado em ação, irmãos, é entender que somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Nós somos protegidos por Deus. O verso 5 vai falar sobre isso. Mas também, irmãos, o verso 6 vai dizer o seguinte, olha, devemos sentir grande alegria porque fomos chamados à obediência e o sacerdócio, pelo novo nascimento em Cristo Jesus, para a coroa de glória dada por Deus a nós, mesmo que somos afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Irmãos, ter o entendimento colocado em ação é entender que nós somos chamados agora por Deus, fomos separados por Deus. Agora nós não somos apenas criaturas, mas agora somos filhos de Deus, estamos próximos de Deus, estamos sendo cuidados por Deus. E apesar das circunstâncias, dos problemas, das provações e das aflições que passaremos aqui na terra, comparado à glória que há de vir, isso não é nada, isso é pó. Várias pessoas na humanidade, várias pessoas na história da igreja morreram por perseguição, morreram crucificados, queimados, morreram em coliseus, comidos por leões, atacados por leões, mas eles entendiam que a coroa de glória, estar com Deus, estar com o nosso Pai descansando, era muito maior, era muito melhor. E que também nós possamos colocar isso em nosso coração, esse entendimento em nosso coração, e colocar em prática. Mas também ele continua, no verso 7, ele vai falar o seguinte, olha, o propósito das provações terrenas é peneirar e separar o que é genuíno na nossa fé. Olha que legal. A provação também tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é peneirar, é separar, é tirar essas coisas ruins da gente para que nossa fé esteja em Deus. E nós aprendamos a viver em Deus. Porque isso, irmãos, resultará em louvor, glória e honra, tanto para Jesus quanto para a pessoa que sofreu no dia no dia da revelação de Jesus Cristo. Irmãos, entenda e coloque em seu coração que a nossa vida aqui na Terra, independente das circunstâncias, tem que resultar em louvor, em glória e honra para o nosso Deus. Mas também, ele continua. A fé triunfante em Cristo Jesus, ela oferece dois resultados. A gente vai ver isso no verso 8 e o verso 9. Primeiro, no presente. Os cristãos agora podem sentir uma alegria inexprimível, até mesmo em meio às dificuldades. Nosso maior problema, irmãos, foi resolvido na cruz. Então, devemos estar alegres, regozijados em saber que Deus separou seus filhos e agora temos vida em Deus. Nós agora não somos os mortos espirituais, como Paulo vai falar em Efésios 2. Não, agora nós somos vivos. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Isso deve nos alegrar.
Isso deve nos motivar a viver uma vida vigorosa, porque eu entendo que o meu maior problema, independente das circunstâncias que eu viva atualmente, foi resolvido na cruz. Irmãos, que possamos descansar, sabendo que o nosso maior problema ele foi resolvido. Nós estávamos em um carro descontrolado, indo em direção ao precipício. Mas aprove o nosso Deus enviar seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ser resgatados, para que nós pudéssemos, utilizando a expressão do apóstolo Pedro, sermos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Irmãos, guarde isso em seu coração. Viva com essa viva esperança, entendendo que nós fomos separados por Deus. Nós somos agora protegidos por Deus. Que o nosso local não é mais aqui na terra, mas é com Ele, na salvação que há de vir por completo. Mas também gera um outro resultado, que é o resultado no futuro. Desfrutar a salvação em sua plenitude na presença de Jesus. Descanse seu coração, sabendo que um dia nós estaremos com o nosso Pai. Um dia estaremos na grande ceia. Um dia, como o autor aos Hebreus vai escrever em Hebreus 4, estaremos no nosso descanso. Aqui, nós somos chamados para adorá-lo, para viver em santidade, para proclamar o reino de Deus, para fazer discípulos, mas existirá um dia que nós estaremos descansando com o nosso Pai. Estaremos descansando e esse dia virá, porque o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo nos prometeu que viria. Então, descansemos nossos corações, entendendo que aqui na terra nosso maior problema foi resolvido e no futuro nós estaremos com o nosso Pai. E uma última coisa, antes de terminar a explicação do apóstolo Pedro acerca do colocar o nosso entendimento em ação, ele vai falar: o Espírito Santo conduziu os profetas a prenunciar a graça destinada para aqueles irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos privilegiados por vivenciar esse período, porque os profetas, apesar de falar que Jesus viria, eles não vivenciaram esse momento. Lógico, foram salvos pela graça, lógico, estão no céu com Deus, mas eles não vivenciaram esse momento. E outra coisa, nem os anjos tiveram o privilégio de entender o Evangelho de Cristo Jesus, de compreender esse Evangelho. Nem os anjos tiveram essa oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade de entender o Evangelho, de compreender a graça em Cristo Jesus, de compreender que em Cristo há salvação. É desse jeito, irmãos, que o apóstolo Pedro está falando para colocarmos o nosso entendimento em ação. O quanto nós conhecemos do Evangelho de Jesus Cristo. O quanto nós conhecemos de Jesus Cristo e a salvação que há nele. O quanto nós conhecemos da vontade do Deus Pai para a nossa vida. Será que nós estamos gastando tempo para meditar nas Sagradas Escrituras? Será que estamos tirando tempo diário para fazer oração e para falar com o nosso Pai? Irmãos, que não sejamos negligentes em colocar o nosso entendimento em ação, mas precisamos ter esse entendimento. Precisamos conhecer a vontade preceptiva de Deus, ou seja, precisamos conhecer o que a Bíblia vai nos orientar a viver aqui na terra. Irmãos, que não sejamos cristãos bebês, que primeiro não entendem muita coisa sobre o Evangelho, sobre Deus e sobre o que Ele quer para nossas vidas. Segundo, por não ter esse entendimento, vive em cima de frustrações, vivenciando coisas que, se a gente descansasse em Deus, seria menos problemático, porque conhece esse Deus. Nós só podemos dizer que conhecemos e que amamos uma pessoa se de fato conhecemos essa pessoa. Eu só posso dizer que amo meu pai ou minha mãe ou minha esposa, por exemplo, se eu sei e se conheço ela.
como é que nós podemos dizer que amamos o nosso Deus se nós negligenciamos na meditação das Sagradas Escrituras? Então, coloque esse propósito em seu coração. Separe um período do dia para estar meditando, não só, eu não falei lendo a palavra, mas meditando na palavra. Separe momentos do dia, separe um período do dia para estar meditando nas Sagradas Escrituras, no que Deus quer para nossas vidas. Mas o segundo princípio que eu vejo aqui, nesse texto que nós lemos, é que devemos, e aí a consciência que Pedro vai trazer ali para aquele povo é saber de onde ele foi tirado e onde foi colocado. O verso 14 vai dizer sobre isso. Vai dizer o seguinte, olha: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Olha o que ele está falando. Primeiro, quando estávamos vivendo sem Deus, estávamos vivendo em um período de ignorância. E não só isso, mas estávamos entregues em nossas paixões pecaminosas. Irmãos, o princípio aqui é que nós, sabendo que vivenciamos essa vida, que estávamos perdidos, nós agora entendemos para onde nós fomos colocados. Onde nós fomos colocados. O homem sem Deus, ele vive na prática do pecado. Ele é, irmãos, inimigo de Deus, como Paulo vai dizer lá em Romanos. Ele está preso nas amarras de Satanás. E ele está morto espiritualmente, como Paulo escreve em Efésios. O cristão tem o entendimento que foi transportado das trevas para a luz. Ele sabe, irmãos, de onde veio e entende que lá não é mais o seu lugar. Irmãos, na vida pecaminosa que estávamos, ali não é o nosso lugar. Nosso lugar, como Pedro vai nos ensinar aqui, é estar com Deus, é colocar esse entendimento em ação, porque eu sei de onde eu fui tirado. Irmãos, nós estávamos presos no lodo, na lama do pecado. Nós éramos como zumbis espirituais. Mas aprove a Deus nos salvar, nos resgatar. A pessoa que sabe de onde foi tirado, sabe qual o risco de estar lá. Pergunte para, por exemplo, um morador de rua que saiu dessa situação degradante. Pergunte para ele se ele quer voltar para aquele lugar. Irmãos, provavelmente, possivelmente não. Mas nós também devemos entender que de lá não é nosso lugar mais. Nós agora estamos com Deus, somos filhos de Deus. Terceiro princípio, reconhecer que foi resgatado pelo sangue de Cristo. Irmãos, o mérito não é nosso na salvação. O mérito é do próprio Deus que entregou seu Filho Jesus naquela cruz. Irmãos, como é que estamos vivendo o Evangelho de Deus? Pensando que nós temos com a nossa força fomos resgatados? Nós escolhemos a Jesus Cristo? Na verdade, não. Na verdade, não. A salvação completa veio de Deus para a nossa vida. Aprove a Ele nos resgatar. Aprove a Ele nos trazer para Ele, porque nós éramos inimigos dele. Mas Ele, ao entregar seu Filho, e a dar o entendimento para nós que Jesus nos salvou, nós estamos salvos. Paulo vai dizer em Romanos 10 isso, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio, irmãos, era em compreender a nossa limitação. No versículo 24, Pedro vai nos orientar uma coisa espetacular. Ele fala o seguinte, olha: a carne é como uma erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Irmãos, para viver em santidade, precisamos entender que nós somos limitados. E precisamos de Deus em nossa vida, da graça de Deus em nossa vida.
do conhecimento de Deus na nossa vida. E como é que nós conhecemos? Nós temos esse entendimento através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. É através da Bíblia que nós vamos compreender o que Deus quer, porque eu não vou guiar minha própria vida, porque eu sei que se eu guiar a minha vida, vai dar errado. Mas quando eu entendo que eu sou limitado e preciso da graça de Deus, e preciso da orientação da parte de Deus para a minha vida, irmãos, a coisa muda de realidade. A coisa muda completamente, porque é Deus que vai guiar a nossa vida. E o quinto e último princípio, antes de encerrarmos aqui, é que viver uma vida santa é entender que foi regenerado pela palavra de Deus e ela é o nosso manual de fé em prática. Como eu falei anteriormente, tudo passará, irmãos, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Se estamos vivos e salvos pela graça, é porque alguém falou do Evangelho para nós. Irmãos, para conhecer os princípios, os preceitos de Deus para as nossas vidas, devemos nos debruçar em meditação nas Sagradas Escrituras. E para concluir, Mateus Henry escreveu em um de seus livros o seguinte: a santidade é o desejo e o dever de todo cristão. Deve estar em todos os assuntos, em cada condição e para com todas as pessoas. Devemos vigiar e não orar especialmente contra os pecados a que nos inclinamos. A palavra escrita de Deus é a regra mais segura da vida do cristão. E por essa regra, ele nos ordena ser santos em tudo. Deus torna santo aqueles que salva. Que nós possamos estar levando a sério a nossa santificação, irmãos. Pois se somos restaurados por Cristo, devemos vivenciar os frutos do Espírito em nossas vidas. A pregação do Evangelho não é apenas com palavras, mas nossas atitudes devem ressaltar a salvação que tivemos em Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e guie nossas vidas para trilhar no caminho que Ele separou para nós. Irmãos, vamos fazer uma oração? E eu aqui quero separar os pedidos de oração aqui. A irmã Joelma aqui. Muito obrigado, Fátima, pela sua companhia aqui conosco. A Naima também. A Joelma Barbosa está pedindo, está agradecendo, né? Que Deus abençoe nossas vidas, Joelma. A Wanda aqui conosco também. Que Deus abençoe sua vida também, irmã Wanda. Leonardo também. Deus abençoe. A Evelyn também aqui falando conosco, estando aqui conosco. Deus abençoe também, irmã Evelyn. E ela está pedindo oração pelo esposo. Vamos orar por ele, irmã. Vamos orar também pela vida da Estela aqui também. Que Deus abençoe Estela. E a Patrícia e Ex também. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos direcionou aqui para mais esse devocional aqui. Que possamos ter em mente que devemos colocar e aplicar os princípios da santificação em nossas vidas. Porque se somos de fato salvos, Deus realmente transformou as nossas vidas. E que possamos gerar esses frutos que vêm do Espírito Santo que há em nós, que habita em nós. Nos fortaleça, meu Pai. Nos guie. Que possamos ter, meu Pai, em mente que o mais importante de nossas vidas é estar contigo, é conhecer a Ti, é conhecer-te profundamente. Nos orienta, nos guia e que possamos guardar em nosso coração a Sua palavra para que não pequemos contra Ti. E peço, meu Deus, pelos pedidos de oração aqui feito, que eu só possa estar abençoando, direcionando as vidas, guiando os corações para viver de acordo com Sua vontade. Fortaleça e te peço pelo restante dessa semana. Nos dá a oportunidade para aprender de Ti, mas também nos dá a oportunidade, meu Pai, para falar de Ti para outras pessoas. É assim que eu oro, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus esteja guiando,
que você, nós, estejamos crescendo em conhecimento da graça dele. Deus abençoe.